Boa noite, amigo torcedor tricolor. Acabou agora há pouco, já faz uns 15, 20 minutinhos. São Paulo, Fluminense 1, São Paulo 2. Eu vou falar rapidinho do jogo hoje, porque o que interessa mesmo é quinta-feira contra o Palmeiras, certo? Então eu vou falar bem rapidinho do jogo. Nem vou analisar individualmente cada jogador, porque hoje realmente ganhar do último colocado com gols 48 minutos, de um time que tomou pau em todos os 5 jogos que jogou como mandante, pior time do campeonato, pior defesa, é obrigação, né? Mesmo assim ganhou com gols 48, 49 do segundo tempo. Bom, eu queria antes de mais nada dar umas notícias para vocês. Eu até recuperei essa camisa da Adidas aqui, não sei se dá pra ver. Essa camisa de 1998, eu ganhei na final do jogo contra o Corinthians, a final, aquele jogo que o Raí arrebentou. E eu ganhei da assessoria de imprensa do São Paulo, eu trabalhava na TV Gazeta, era diretor do Mesa Redonda na época, onde eu trabalhei com o seu Flávio Prado, anos depois, daqui a pouquinho eu vou falar dele também. Então é o seguinte, eu coloquei essa camisa para lembrar, porque eu não falei no outro vídeo, fechou realmente com a Adidas, tá? Tá quase tudo certo, ficou de passar pelo conselho, já passou por um conselho, por unanimidade, falta passar por outro agora, mas deve ser realmente Adidas. O patrocínio vai ser de acordo com venda de camisas, a porcentagem para o São Paulo é maior, vai ser bem interessante, eu acho que títulos, bônus por títulos, acho que pode ser um bom negócio para o São Paulo, vamos esperar, mas seja bem-vindo. Adidas, tá saindo mesmo do Palmeiras, acho que pode ser bem legal para a gente, pode fazer crescer esse contrato e trazer muitos benefícios para o São Paulo, certo? Outro assunto que eu queria falar com vocês, a saúde do Marcelinho Paraíba. Vocês devem saber, quem não sabe eu vou explicar. O Marcelinho Paraíba na última quinta-feira teve um princípio de AVC. Ele sentiu dormência no corpo, dificuldade para falar, foi levado às pressas para o hospital onde foi constatado mesmo um princípio de AVC. Só que a boa notícia é a seguinte, eu acompanhei bem de perto esse caso no final de semana, o Marcelinho Paraíba teve alta e os médicos constataram o seguinte, não houve sequela, pelo menos no primeiro momento não houve sequela, então ele vai poder continuar exercendo futebol lá pelo 13 da Paraíba, lá de Campina Grande, onde ele joga. O Marcelinho Paraíba tem 42 anos, ainda continua jogando, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que está bem, deve ficar agora 10 dias em repouso absoluto, para a partir daí os médicos avaliarem a volta dele para o futebol. Mas a princípio não teve sequela, uma grande notícia. Eu senti que muita torcida, muitos torcedores do São Paulo ficaram preocupados, porque o Marcelinho é muito querido, honrou muito essa camisa, fez muito sucesso no futebol alemão, jogou por vários clubes brasileiros, e sucesso para ele, sorte, força Marcelinho, o torcedor tricolor tá junto com você, certo? Outro assunto que agitou pra cacete a torcida do São Paulo nesse final de semana foi o Cicinho. Vocês devem ter visto aí o vídeo que a assessoria do São Paulo postou, uma brincadeira lá com o Cicinho e tal. Muita gente torcendo para a volta dele, dizendo que ele joga melhor que o Bruno, que o Militão, que todos os laterais que estão lá. Muita gente achando que é jogador, que tá velho e tal. É o seguinte, o Cicinho tem 37 anos. Não é pela idade. Eu acho que ele não vai ser jogador do São Paulo pelo seguinte. Ele tem sérios problemas físicos, principalmente nos 2 joelhos. Inclusive um deles, ele tem um parafuso, que ele fez uma cirurgia e colocou um parafuso, e esse parafuso enferrujou, ele teve que fazer uma outra cirurgia para colocar um outro parafuso. Então, realmente, o Cicinho, ele reincidiu o contrato com o Brasiliense, despediu dos companheiros. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, na terça-feira ele deve anunciar a aposentadoria e receber uma homenagem do São Paulo. Por quê? Porque ele sempre se revelou muito São Paulino, e a torcida do São Paulo gosta muito dele. A gente tem lá em lembrança, principalmente 2005, tudo que ele fez com a camisa tricolor. Então, acho que se for isso, cogitaram até dele ir para a base, ter um cargo no São Paulo, se alguma coisa relacionada a Adidas. Eu acredito que ele vai anunciar o fim da aposentadoria e receber uma homenagem do São Paulo mais do que merecida. Certo? Vamos lá. Outro assunto importante que eu queria falar com vocês. O Cueva, nosso amigo peruano, foi convocado... Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Foi convocado para 2 amistosos pela seleção peruana agora no final do mês de março. Qual é o problema? Se o São Paulo passar para as semifinais do Campeonato Paulista, vão coincidir as datas, ou seja, o Cueva ficaria de fora das semifinais do Paulista caso o São Paulo chegue lá por conta desses 2 amistosos. Vamos ver, porque o São Paulo ainda não se manifestou se vai ou não liberar o jogador, certo? Podemos ter uma dor de cabeça aí, mas talvez o Diego Souza, jogando como ele jogou hoje possa cumprir a função do Cueva, certo? Vamos falar do jogo agora rapidinho. O São Paulo foi até Lins enfrentar o pior time do campeonato, pior defesa, 5 derrotas em casa com a de hoje.
e mesmo assim conseguiu tomar um gol, saiu perdendo, venceu no sufoco com o gol do Rodrigo Caio no finalzinho da partida. O Dorival Júnior, mais uma vez, repetiu a escalação do jogo contra o CRB, colocou o Valdívia e o Brenner centralizado, tirou do time o Diego Souza e o Nenê. No primeiro tempo, sem grandes emoções, sem fortes emoções, o São Paulo com muita dificuldade na criação. Numa bola lá, espirrada, o atacante do Linense fez uma jogada pela esquerda, cortou para o meio e bateu. O Jean, atrapalhado pelos zagueiros e por um atacante que para mim estava impedido, atrapalhou o Jean, chegou tarde na bola, Linense 1-0. Daqui a pouco eu quero falar só duas coisinhas do Jean, sobre a cobrança de falta e sobre o lançamento que ele fez para o Militão contra o CRB. Aí o São Paulo partiu para aquele desespero tradicional, numa bela jogada do Reinaldo com o Cueva pela esquerda, uma tabela, o Reinaldo meteu uma bomba, fez um puta golaço, empatou o jogo, fomos para o intervalo com empate, mais tranquilos. Aí é o seguinte, no segundo tempo o Reinaldo não voltou, sentiu dor muscular, quem veio no lugar dele? Júnior Tavares, se está treinando bem, né? Não. Quem veio foi o Edmar. O Edmar, aquela partida dele de sempre, errou 90% das jogadas que tentou. Eu acho que acertou um cruzamento que bateu num zagueiro, foi para escanteio que saiu o segundo gol, e acertou duas cobranças de lateral. Teve um lance muito bizarro do Linense que podia ter matado o jogo no segundo tempo, onde um atacante entrou pela Avenida Edmar, que ele deixa uma avenida sempre aberta, e o cara conseguiu, na hora de finalizar, chutar a própria panturrilha. Eu nunca vi isso no futebol mundial. O cara chutou a própria panturrilha, podia ter definido o jogo. Se eu fosse juiz, daria cartão amarelo para ele, porque o cara chutou a própria batata da perna, deveria tomar cartão. Aí no finalzinho do jogo, o Dorival fez algumas substituições, colocou o Nenê do lado esquerdo, tirou o Cueva, tirou o Marcos Guilherme, para mim o pior do jogo, colocou o Diego Souza. Pela primeira vez, pasmem, o Diego Souza jogando na posição original dele, no meio de campo, carregou na bola e não de costas para o zagueiro. Não fez muita coisa? Confesso que não fez, mas foi a primeira partida dele nessa função, eu acho que pode render muito, principalmente se o Cueva não estiver bem. Se o Nenê não estiver bem, é uma opção na armação, sim, eu acho que tem que ser aproveitada. Dorival, pelo amor de Deus, que hoje tenha sido que a luz que baixou na sua cabeça hoje baixe nos outros jogos também. Aí no finalzinho da partida, o cruzamento no escanteio, o Rodrigo Caio, que não fazia um gol há séculos, conseguiu fazer o gol da vitória, comemorada, pasmem, como um título. Mas tinha que ser comemorada mesmo, sabe por quê? Porque São Caetano e Ponte Preta ainda jogam nessa rodada, em caso de vitória dos dois, e se o São Paulo tivesse empatado, os dois passariam o São Paulo, e o São Paulo ficaria fora da zona de classificação nesta rodada. Então a vitória tem que ser muito comemorada mesmo. Rodrigo Caio fez gol, foi lá no Dorival Júnior, abraçou, barará, barará, barará. É o seguinte, eu não vou agora, porque não é hora de falar fora Dorival, porque eu já cansei de falar, embora eu continue achando, não é hora de fazer essa pressão, porque quinta-feira temos um jogo importantíssimo, o terceiro clássico do ano. Já perdemos 2 para Corinthians e Santos. Corinthians e Santos que jogaram hoje, e eu assistindo a partida, não sei se vocês vão concordar comigo, olhando elenco por elenco, o São Paulo não tem menos elenco do que Santos e Corinthians. Me desculpem, não tem. O que eles têm de diferente que ganharam da gente? Eles têm treinador e nós não temos. Eles têm treinadores fortes e o nosso treinador é fraco, na minha opinião. Mas agora não é hora de falar disso. Eu quero falar do Flávio Prado, porque ele disse o seguinte, que o São Paulo, se for para esperar para demitir o técnico depois do jogo contra o Palmeiras, já pode demitir já, porque o São Paulo é café com leite perto de Corinthians e Palmeiras. Eu quero falar o seguinte do Flávio Prado. Ele trabalhou comigo, é muito gente boa, é São Paulino, disse que deixou de torcer para o São Paulo quando a diretoria fez segundo ele, uma sacanagem com o Dinho, aquele volante que foi campeão mundial, ele deixou de torcer para o São Paulo. Para mim, continuou torcendo para o São Paulo, foi mais um desabafo, um emputecido de torcedor do que uma análise de um jornalista sério. Então, até porque, se o Flávio Prado, só um recado para você, meu amigo Flávio Prado. O São Paulo não é café com leite para nenhum time do mundo, desculpe. Nenhum time do mundo pode considerar o São Paulo café com leite. O Palmeiras também não, porque o Palmeiras não ganha do São Paulo no Morumbi há 15 anos. Então, um time que não ganha de outro há 15 anos não pode considerar o adversário café com leite. Certo? Então, hoje, vitória, beleza, conseguimos, no sufoco, ótimo, vamos comemorar sim.
Mas quinta-feira é o que importa. Quinta-feira é o que vale contra o Palmeiras lá. São 5 jogos na arena deles, 5 derrotas. Vamos ver o que o seu Dorival vai fazer quinta-feira contra o Palmeiras, certo? Hoje eu consegui transmitir o jogo pelo meu Instagram. Eu vou transmitir também do Palmeiras quinta-feira pelo meu Instagram, blog do Barolo, só tem lá, procurem, acessem, vamos curtir, vamos apoiar. Quinta-feira é decisivo, eu acredito sim que dá para ganhar. E quero deixar claro uma coisa, gente, eu não tenho nada contra ninguém do São Paulo, eu não torço contra ninguém, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Que o Edmar seja o novo Marcelo, que o Hudson seja o Beckenbauer, que o Dorival seja o Guardiola brasileiro. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém desses caras, porque para mim são trabalhadores que estão lá cumprindo a função deles. Bem ou mal, isso é um outro problema. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Certo? Outra coisa, a camisa, muitos comentários, pô, show de bola, sensacional. Tem comentários que me emocionaram mesmo. Por que você ama esse clube aqui? Continue escrevendo, comentando nesse vídeo, no vídeo contra o Palmeiras, e eu vou escolher o mais bacana. Tá certo? Hoje um vídeo um pouco mais curto. Vamos esperar quinta-feira, estou muito ansioso pro clássico, porque semana de clássico é sempre assim. Vamos torcer, vamos acreditar. Agora é hora de ir com tudo pra cima dos caras lá, certo? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus e tchau.